Pô, aqui em São Paulo, né, talvez aí nas últimas 2 semanas tem feito bastante frio e especificamente na semana passada, 2 pessoas aí em situação de rua morreram de hipotermia, né? E, lógico, uma fatalidade gigantesca. E aí, cobrada pelos serviços designados, né, do próprio governo, a prefeitura afirmou que não há cobertores para serem distribuídos para a população de rua. Aí aquilo que poderia ser um problema administrativo, só falta recursos e tal, na verdade é um problema ideológico. Como a gente sabe, né, aqui em São Paulo, a pseudo-administração do Ricardo Nunes tem um péssimo histórico de políticas públicas para população de rua, o que inclui não somente falta de distribuição de cobertores, mas também a retirada dos cobertores das pessoas em situação de rua. Ou seja, em vez de prover cobertores, eles até tiram os cobertores das pessoas. Teve umas notícias aí, especialmente em 2022, alguma coisa também em 2023, rolou essa situação aqui em São Paulo. Agora, como cristãos, né, diante de tamanha injustiça e falta de dignidade para uma população que vive em extrema vulnerabilidade, geralmente a gente apela, né, para o texto de Mateus 25, versículos 31 e 46, onde Jesus fala que os atos de misericórdia feitos aos vulneráveis são considerados como sendo feitos a ele mesmo. Dentre esses atos de misericórdia, nós temos, é claro, o precisei de roupa e vocês me vestiram. Está lá no versículo 36 do capítulo 25 de Mateus. A comparação de Jesus com as pessoas em vulnerabilidade é forte e até surpreendente. De onde vem essa noção de que ações feitas para as pessoas são ações feitas para o próprio Deus? Eu queria dar uma sugestão aqui, focando especificamente nesse ato de vestir aquele que precisa de roupas. Como se sabe, na antiguidade as divindades eram representadas por estátuas ou ícones. Especificamente na Mesopotâmia e no Egito, esses ícones passavam por um processo ritual que transformava esses itens materiais inanimados em representações reais ou vivas das divindades. Parte desse processo ritual era a vestimenta do ícone. A estudiosa Catherine McDowell descreve a seguinte cena sobre o ritual mesopotâmico, mais especificamente durante o período do Império Neobabilônico. Ela diz o seguinte: com seus órgãos sensoriais ativados e funcionando, a imagem era vestida, instalada em seu templo e alimentada com a sua primeira refeição. A gente sabe que a tradição bíblica é bem irônica sobre essa concepção religiosa da relação entre divindades e ícones. Talvez de forma mais notável, temos essa fala bem polêmica no Salmo 115, que diz o seguinte, nos versículos 4 a 7. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Enquanto isso, o mesmo Salmo afirma, no versículo 3, o nosso Deus está nos céus. Como então a gente pode fazer algo para Deus, se Deus está no céu? Toda a concepção religiosa da representação icônica existe a fim de que as pessoas possam fazer algo concreto para Deus, o que incluía lá na antiguidade o ato de vestir a divindade. A forma como as tradições bíblicas resolvem essa questão é colocar as pessoas, não uma estátua, como ícone da divindade. Isso é bem marcante na criação da humanidade, em Gênesis 1:26, em que Deus a caracteriza, a humanidade, como imagem e forma de si mesmo, ou seja, um ícone. Mais para frente, ainda em Gênesis, em vez de a humanidade soprar na boca da divindade, vestir e alimentar uma estátua representativa dessa divindade, como era feito, né?
naquele processo ritual de ativação dos ícones no Egito e na Mesopotâmia, é Deus, lá em Gênesis, quem age dessa forma com relação à humanidade. É Deus quem sopra, é Deus quem alimenta e é Deus quem veste a humanidade. Mas mais importante é que aquilo que as pessoas estavam acostumadas a fazer para a sua divindade, ao fazer para o seu ícone, que era uma estátua, agora devem fazer com o seu semelhante, ou seja, outra pessoa, porque essa outra pessoa é o ícone de Deus. Isaías, o profeta, né, que tem várias falas polêmicas sobre os ícones de outros povos, ele diz o seguinte sobre o culto que Deus quer. Está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 7. O culto que Deus quer é que você partilhe o seu pão com o faminto e leve para casa o miserável destituído. Quando você vir alguém nu, você deve cobri-lo. Não ignore sua própria carne. Alimentar, abrigar e cobrir. Ações que tipicamente eram feitas para as imagens das divindades como culto a elas, agora, em Isaías 58, é exigido que se faça aos vulneráveis, como culto a Deus. No fim, o texto afirma uma dignidade compartilhada a partir da nossa necessidade de reconhecer que o outro é feito da mesma carne que a gente. Um detalhe interessante que contrasta com os ícones de outras culturas, que não são feitos de carne, mas de madeira, argila, prata e ouro. Antes que algum evangélico conservador diga, mas essa aí é uma responsabilidade de caridade individual e não de política pública, deixa eu falar algo sobre o culto na antiguidade. A responsabilidade maior de manter o culto aos ícones era da instituição pública, geralmente a monarquia, enquanto a participação individual era só complementar. Nas tradições bíblicas, esse papel da monarquia ele não é subvertido para se enfatizar o indivíduo, mas sim a comunidade, inclusive com os seus ofícios e instituições públicas representativas. Como cristãos, portanto, a gente deve cobrar das nossas instituições públicas, inclusive governamentais, que atuem em favor dos vulneráveis, pois cremos que estes são ícones representativos de Deus, especialmente de Deus na pessoa de Jesus. Oferecer cobertores às pessoas em situação de rua, numa situação de frio que oferece risco à vida, não é um dever público e é um dever político. Mas para nós, cristãos, essa também é uma forma de culto e de afirmação da identidade dessas pessoas, como ícones de Deus que merecem ter sua vida e dignidade preservadas. É diante dessas pessoas e diante da necessidade delas é que nós podemos também prestar o nosso culto a Deus. Sensacional, sensacional, Caio. E assim, num ano de eleição, essa sua fala assim, se reveste de uma importância ainda maior, porque a gente tem vários representantes evangélicos e, infelizmente, entra mandato e sai mandato, e as pessoas acham que eleger os evangélicos é para, sei lá, para diminuir imposto de igreja, né? Grande abraço, querido, valeu. Pois é, valeu, gente, boa noite aí. Obrigado, Caião, arrebentou de novo, tamo junto. Depois eu vou conferir o vídeo do skate, hein? Confere lá. Abraço. É isso aí, gente. Eu costumo dizer o seguinte, se as pessoas entendessem de fato o evangelho e as escrituras, elas teriam motivo para se tornarem cristãs cada vez mais. O problema é que nós somos enganados e as pessoas estão enganadas. Essa aula... Quanto tempo o Caio passou aqui? 3, 4 minutos? Isso aqui é uma aula... É pra gente se converter de novo, não é, pessoal? É o que o pessoal tá dizendo no chat aqui. Diga, Pava, desculpa, te interrompi. Não. Deixa eu só aproveitar, não foi combinado, mas primeiro é interessante que o Caio se inspirou
sobre isso ao ver um dos posts que eu fiz falando sobre esse problema. E eu estou, durante essa semana, no sábado, estreia o Coral da Comunidade, e a gente já estreou fazendo ação social. Antes de cantar, a gente está arrecadando mantas de microfibra para as pessoas assistidas aqui na capital pelo Instituto Sementes. Então, se por acaso cada manta está saindo R$25, óbvio que tem até de R$100, mas aqui a gente está doando, custa R$25. Se você tiver interesse de participar com uma ou com duas mantas, manda dá um salve para mim, pode ser no Twitter, no Instagram, enfim. Ou se quiser mandar direto, pode pôr o Pix aí, Will. Claro. Clavatalk@gmail.com. Se alguém quiser ajudar diretamente, tá aí o Pix. E fiquem tranquilos que, conhecendo a turma lá da comunidade, prestação de conta não falta ali, viu? O homem gosta de trabalho lindíssimo. Não é fraco, não. É só entrar no Instagram para ver a prestação de conta de cada centavo que o Instituto Sementes recebe. Um trabalho belíssimo em várias frentes. E ontem, quando eu lancei isso no grupo do Coral e as pessoas aderiram, e hoje eu fiz uma comprona assim, de cobertores, fico muito feliz assim, de pessoas que estão sensíveis à voz de Deus, e hoje Caio Pérez assim, trouxe isso para a gente se converter de novo. Gostei do que você falou. Agora, me respondam aqui, Pava, e turma do nosso chat que está assistindo a gente ao vivo, até você que está vendo depois. Com os cristãos, a gente sabe o que tem que fazer, né? Tem que reconvertê-los, ou convertê-los, ou pregar para eles se converterem. E com esse prefeito aí, hein? O que a gente faz? Porque, como assim o prefeito pede para... Tem aqui, né? Qual que é? Essa aqui? Aqui, ó. Prefeito de São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, a segunda maior, provavelmente, metrópole da América Latina, né? Uma das cidades mais ricas do mundo. O prefeito de São Paulo está pedindo para a população doar com agasalho, gorro, cobertor. Eu não me lembro que ano que foi isso. Não me lembro em que ano que foi isso, Will, mas assim, é reflexo da falta de gestão. Lembrando que a gente avaliou, não, a gente acompanhou a falta de gestão do pastor secretário aí de políticas públicas nessa área, e a gente chegou a passar vídeo aqui dele distribuindo o saco, que parecia saco do IML, e falando para as pessoas que era para eles dormirem. Cadê os sacos todos? Cadê os bonés superfaturados, os squeezes superfaturados? Então, essa área nevrálgica, nós temos cerca de 50 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que não estão em cidades que não têm 50 mil habitantes. São 50 mil pessoas. E onde a gente passa aqui em São Paulo é assim, o caos. E é uma das áreas com pior avaliação do prefeito. Então, muito triste. Assim, mas acabou de empregar o filho do Bruno Covas com R$10 mil de salário, né? Para ser... secretário de juventude ou alguma coisa assim, né? O garoto está com acho que 19 anos e entrou a partir de hoje. Aliás, já viajou para o Vaticano com o prefeito na semana passada, né? Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!